Oi, gente. Quinta de Flores. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Por aqui uma chuvinha boa. Começando o frio, para quem gosta de frio. Uma boa estação, né? Logo vem o inverno. Hoje eu trouxe para vocês rosas com passarinho. Tô terminando a minha encomenda. E aí fiz essas rosas. E aí eu trouxe hoje um passo para nossa aula de uma rosa virada e um passarinho. Eu gosto muito de passarinhos, aqui tem muitos. Eu moro quase num sítio, no meio da cidade. E aí resolvi compartilhar com vocês mais um passarinho. Então vamos para nossa aula. Eu decidi fazer a rosa virada porque eu nunca fiz ela em vídeo para vocês. E ela é fácil, mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção na hora dos cortes nessa parte aqui e aqui, para dar um formato bonito nela. Por aí tem muitos modelos e eu vou apresentar para vocês esse que eu faço. Então aqui eu usei, nessa cor de rosa aqui eu usei púrpura, siena natural. Aí eu misturei púrpura com marfim e um pouco de siena natural. Então aí deu esse tom meio um salmão rosado. Aqui também eu coloquei um pouco do siena, então ficou esse rosa diferente. Eu gostei dessas tonalidades. São cores que eu uso sempre, mas nem sempre fica esse tom. Achei que ficou interessante. Então eu vou começar pelo passarinho, para ele ir dando uma secada. Os meus passarinhos são simples, não são perfeitos, como nada que eu faço. Mas eu nem sei dizer qual é a espécie do passarinho que eu faço. Por aqui tem muito pardal, eu gosto muito dos pardais. Tem também bastante bem-te-vi, então hoje eu vou fazer um meio parente do bem-te-vi. Então aqui eu misturei sépia e jacarandá. E aí eu vou começar aqui pela cabecinha dele, esse pincel é grande. Vou descarregar aqui na asinha. Eu gosto sempre de misturar o sépia com uma outra cor, porque eu acho que o sépia é uma cor feia. Uma cor esquisita. Quase não uso sépia puro. Então aqui na cabecinha dele. Desce pra asinha. É bem simples.
Tem alguns azuis também que eu gosto de fazer. Asinha azul. Vou pegar um pouquinho de preto. Quero agradecer a todos vocês pelos comentários. As pessoas que têm vindo falar comigo. Nossa, tem bastante gente vindo falar comigo. Pessoal até de fora do país. Muito obrigada. As rosas estão chegando mais longe. Eu fico muito contente. Eu compartilho com muita gratidão. Para quem gosta desse estilo de pintura porcelanizada. Aqui ele tem um rabinho, que são só peninhas puxadas. Fico muito feliz por essas pessoas que vêm falar comigo, que estão gostando do estilo, da maneira de ensinar. Às vezes o jeito que a gente faz não é igual, né? Então sempre a gente tem algo para passar pro outro. Aqui eu vou acrescentar um pouco de amarelo limão. Então aqui, como tem uma sombra, acrescentar um pouco de amarelo limão. Aqui também poderia ter um pouco de sombra. Embaixo da asinha. Reservo a área de luz. No Pinterest tem muitos passarinhos. Muitas ideias de passarinhos. Quem gostar de... quiser dar uma olhada lá. Tem muitas... tem todos os tipos de passarinho. Aqui na cabecinha dele, essa parte clara. Passar um pouco de... aqui usei marfim. Aí eu venho com o branco. E um pouco de marfim, esfumando aqui essa parte na barriguinha dele. Poderia ser o branco puro, mas eu acho que o branco puro regala muito. Eu gosto de usar o branco como finalização de luzes. Eu uso muito marfim. Só movimentos circulares, esfregando. Um pincelzinho chato. Acho que deve ser um número 4. Eu vou marcar o olhinho aqui. Eu usei preto, mas não é o preto puro. Preto com essa cor que já estava aqui. E aí eu venho arrumando os contornos. Essa cor que estava aqui, esse amarelo com uma sujeirinha no pincel.
ou o restinho de tinta que tava no pincel. Faz um sépia, olha. Um tom castor. A gente puxa alguns fios mais soltinho. Aqui eu vou dar uma reforçada no fundo, senão ele vai ficar muito gordo, esse passarinho. Vou entrar um pouco aqui. Aí é uma passarinha procurando fazer o ninho. A gente olhando, a gente nunca sabe qual que é o macho, qual que é a fêmea dos passarinhos. Eu não sei. Aqui no galho, 2 risquinhos, eu faço os pezinhos. É bem singelo, nada difícil. Dá uma engrossadinha. Pintura é sempre uma delicadeza. A gente faz. Tem sempre aquelas fases mais pesadas e aquelas fases que a gente precisa treinar a mão para fazer mais leve. E esse treino é pintando todos os dias, pelo menos um pouco, e fazendo vários movimentos com o seu pincel. Vamos fazer um biquinho. Corrigir aqui que achei que ficou grande. Com o branco e um pouquinho de verde. Pincelando aqui o fundo para não ficar um bico muito grande. Pode ser um biquinho amarelinho. Reforçar a sombra, puxando como se fosse peninhas. Na asinha também a gente pode pôr uma luz. No início meus passarinhos ficavam todos vesgos. Eu falava, meu Deus, você pinta olho. Agora eu desisti de querer fazer um olho perfeito, então eu faço só uma bolinha.
sem querer ser muito perfeita, porque aí talvez ele sai, né, alguma coisa. Bom apoiar o dedo quando a gente vai fazer detalhes pequenos, esse dedinho nosso, apoiar ele na tábua pra te dar firmeza. Então, nosso passarinho tá aí. Agora vamos pra rosinha virada. Então, eu vou fazer ela dessa cor. Então, eu vou começar com o púrpura. Um pouquinho de siena, sem lavar o pincel, olha. Siena natural. Então, aqui nessa parte de baixo, a gente vem fazendo a sombra. São como essas folhinhas, são pétalas mais alongadas. Às vezes tem 3, às vezes tem 4. Próximo da rosa a gente entra um pouco. Profundidade. Tem gente que chama ela de costa, tem gente que fala virada. Eu falo rosa virada. Vou colocar um pouco de marfim. Então, observe que com púrpura, siena e marfim, eu tenho 3 tons diferentes. Esse vão aqui é fundo. Depois dessas pétalas aqui feitas, essas são para baixo. E essas eu já começo a subir, então eu mudo a pincelada para cima. Nessa hora, observar bem os movimentos, que é importante. Então, para baixo. Ou no caso aqui seria para cima e aqui para baixo. Essas pinceladas aqui, aliás, essas pétalas daqui, são como se fossem pétalas centrais. Então, eu venho sem lavar o pincel, carreguei de tinta marfim com branco, movimento circular. Aí eu quero dar um leve tom salmão para ela, como essa. Que vai ficar um rosa mais antigo. Com as pétalas centrais eu faço 2, faço 3. Esse pincel ele é bem abertão,
Eu gosto dele para essas fases de preenchimento. Essa parte de baixo aqui são as pétalas que a gente vê com esses cortes finos. Então, a gente vai fazer meio triangular essas. Então, seria pinceladas riscada mesmo, nesse sentido. Fazendo bicos. Fase de preenchimento, você pode usar qualquer pincel. E ela já está preenchida. Aqui eu já tinha feito as sépalas do botãozinho, como se o botão abriu e elas se abriram também. Aqui com essa sujeirinha ou o resto da tinta que sobrou aqui da sombra que eu usei no passarinho, eu vou preencher esse fundo. Só preencher. Vou aproveitar essa cor e vou refazer as sépalas que eu tinha deixado marcado. É bom a gente marcar para não se perder. Depois a gente vem e reforça. Às vezes 4, às vezes 5, depende. Eu sempre deixo enxugar um pouco, para vir com as luzes intermediárias e finalização. Poderia estar fazendo desse mesmo tom? Poderia, mas não dá contraste. Então fica mais difícil quando a gente tem duas flores claras juntos. Tipo assim, quando é branco, duas brancas. Então, a gente pode optar por fazer uma de cada cor, mas sempre tendo a mesma cor no mesmo arranjo. Por exemplo, ficaria estranho fazer uma branca, uma laranja, sabe? Então, a gente tem que ter harmonia no todo. Agora, eu vou preparar uma cor clara pra gente iluminar a rosa. Então, aqui eu peguei o branco com um pouco de marfim. Meu pincel tem um pouco de água, não muito. Mais água, mais tinta do que água. Aqui nessa parte dessa rosa aqui, eu vou dar uma iluminada para que se sobressaia essa.
Então, essa parte aqui da rosa pode ser mais clara. Com esse pincel ainda, eu vou fazer os movimentos aqui boleado dessa parte central. Hoje eu tô com uma tábua menor e ela mexeu. Um pouquinho essa mistura pra ficar um pouco parecida com essa. Então, pessoal, agora eu misturei aqui, eu já tinha misturado aqui um pouco de púrpura, marfim e siena. Nessa fase agora, eu vou dar uma iluminada também na sépala. Aí eu quero recapitular. Ela está virada para baixo, as sépalas. Nessa posição, essas pétalas são para cima e essas para baixo. Se ela tivesse virada para cima, essas seriam para baixo e essas para cima. Iluminar aqui antes da gente iluminar as pétalas. Então, branco, que tá levemente rosado. Púrpura. E siena natural. Às vezes eu uso amarelo ouro também, mas o amarelo ouro dá outro tom. Essas pétalas aqui não podem ser muito claras, porque a claridade está mais aqui e aqui tem toda essa sombra. A pintura porcelanizada é um jogo de luzes e sombra, então geralmente eu imagino na minha mente, né? Na imaginação, de onde está vindo a luz, a sombra, conforme vai tirando os elementos. Aqui as pinceladas são pincel em pé e cortes finos, para dar sensação de dobras. Ela é meio enrolada, né? Um truque muito bom para quem tá começando é você ir falando o que você está fazendo. Eu sempre vou falando. Nessas que já tá vindo para a parte de baixo, a gente ilumina essa parte de fora. Observe que aqui é mais clara, que já tem um pouco mais de cor por causa dessa sombra. É igual na escola, né? Quando a gente tá estudando, a gente vai falando. Tabuada, por exemplo. Quem é da época de tomar tabuada? Hoje em dia,
As crianças nem sabem o que é tabuada. Eu comprei uma caixa de lápis e eu costumo fazer tulipas para dar para as minhas alunas que vêm fazer aula. E é um lápis tabuada. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Principalmente para as crianças. Nesse aqui tá até com a linha. Aí é um lápis que tem a tabuada, olha só que coisa interessante. Aí coloca uma fitinha, seja bem-vindo, principalmente para as crianças, mas os adultos também querem. Uma tulipa com lápis tabuada. Pintura também é educação, arte. Sempre gosto de fazer um mimo quando tenho aulas presenciais. Então eu envio para vocês do meu coração essa tulipa. Qualquer dia eu vou fazer uma bem bonita, com acabamento, e vou deixar aqui para vocês do canal. Então, nessa parte aqui a gente vai fazer um pouco de luz, colocar um pouco de luz. Sem exagero, porque essa tá fazendo sombra. E eu fui falar outra coisa, perdemos o fio, né? Então, vamos voltar. Aqui, a gente já começa a fazer cortes finos das dobras. A tinta tá bem aguadinha, porque são pinceladas para marcar. Se precisar, a gente reforça. Então, como fez a parte de baixo, a gente vai fazendo como se fossem triângulos mais alongados. E pode fazer quantos cortes você quiser. Isso quer dizer que ela está mais cheia ainda de pétalas. Com a água, a pincelada fica suave. Aí o tecido suga tudo. E depois a gente só reforça um pouco. Por isso que ela dá essa transparência. Rosas rosadas, não tem muito branco. Agora tem umas rosas rosadas que são bem clarinhas. Aí, você pode colocar um pouco mais de branco. Nessa aqui que tá bem... Vou dar uma reforçada nas áreas de luz aqui próximo. Então, vai falando pra você mesmo os passos, até você gravar na sua mente. E você vai observar que o resultado vai ser outro. Que movimento de boleado para dar uma luz mais intensa. Essa parte geralmente eu não fico voltando. Só se precisar. E aí o nosso passarinho tá aí. Vou colocar um pinguinho de luz no olhinho dele.
Aqui na barriguinha também vou realçar a luz. Tá seco, o pincel bem... Chega e faz barulho, se estivesse lixando. Aqui também vou dar uma realçada nessas pétalas. Que achei que sugou tudo. Depois você só acompanha a pincelada que você já fez anteriormente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Mais um pano de prato que eu finalizo da minha encomenda. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Que curtem, que comentam. Deixe as suas dúvidas, que à medida do possível eu vou respondendo todas. Tem alguns vídeos antigos que tem algumas perguntas. De vez em quando eu vou lá responder. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. São pequenas dicas dessa técnica que eu amo muito, pintura porcelanizada. A gente pode dar uma reforçadinha no pólen, a parte amarelinha do miolo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Se precisar, eu vou dar uma reforçada aqui nas pétalas. Mas eu não quero clarear muito. Porque aí já vai mudando. Uma feliz quinta de flores a todos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Beijo!